cheguem somente agora. Não é possível que se permaneça essa situação onde a cada semana, ou a cada mês, ou a cada ano se divulgue uma fita nova. A expectativa de que existem mais de 200 fitas de vídeo, e esta é a 31ª que vem sendo divulgada. Então nós temos um acordo também, de que é necessário se avançar no sentido de garantir à sociedade brasileira o conjunto das informações sobre esse processo. Conversava com o Dr. Caputo, presidente da OAB, de que nós temos que cogitar, inclusive, que seja cassada esta condição do Durval, de delação premiada, já que parece que vão sendo divulgadas as fitas de forma aleatória e de forma lenta. O princípio da delação premiada pressupõe que todas as informações a respeito do processo venham à tona, sejam colocadas de forma clara e objetiva para a sociedade brasileira. Então a Câmara dos Deputados, embora não seja dela a responsabilidade maior sobre a investigação em Brasília, nós temos a Câmara Legislativa que pode se debruçar também sobre este tema, junto com o Dr. Caputo, entende que é preciso que seja aberta para a sociedade brasileira o conjunto das investigações que têm sido feitas em relação a esse tema. Mas, Pereira, por enquanto ainda não vai tomar nenhuma providência. Ela pode ser cassada mesmo tendo ocorrido antes da eleição dela para deputada federal? Não, isso eu já havia dito ontem, gente? Isso é um debate que o Conselho de Ética irá fazer, assim que nós recebemos as informações do Ministério Público, dependendo do tamanho das informações que nós recebermos, será enviado para a Corregedoria ou para o Conselho de Ética de forma direta. E o Conselho de Ética que irá discutir e debater este tema. Eu já havia colocado ontem também de que, na minha interpretação, esta é uma situação um pouco diferenciada em relação a outras situações que nós já tivemos de análise de casos pretéritos à eleição, ao mandato parlamentar. Nós vamos trabalhar com esta lógica e indicar ao Conselho de Ética que discuta, que debata este tema também a partir desta ótica. Presidente, ela já entrou em contato com o senhor para dar algum tipo de explicação? Não, ainda não. Vamos ouvir o Dr. Caputo também, gente? Para o OAB, tem elementos para a cassação da deputada? Olha, nós temos que respeitar o sagrado direito de defesa dela, temos que ouvi-la, ver que explicações ela dá para aquele episódio, mas pelo que nós já conhecemos dos episódios idênticos anteriores, ou ela vai dizer que é uma contribuição não declarada de campanha, e isso para nós também é um ilícito, e o vídeo é tão constrangedor que deve merecer a pena máxima de cassação. Agora, o mais importante, e nisso há uma convergência com a direção da Câmara dos Deputados, é que deve ser revista essa delação premiada, porque não é possível Brasília viver esses sobressaltos e tomar conhecimento desses vídeos de acordo com a conveniência do delator. Então isso é uma questão para nós extremamente grave e que a população de Brasília não merece ficar vivendo esse trauma a cada período, como disse o presidente Marco Maia. A OAB pode de fato pedir, então, para que mude essa condição do Durval de delação premiada? A OAB pode fazer uma coisa prática? Olha, nós vamos conversar com o Ministério Público, já foi pedido uma agenda com o Procurador-Geral, exatamente para tratar esse assunto, porque para nós não é razoável que um delator que tem a obrigação de entregar todas as suas provas e dizer toda a verdade, use elas de acordo com as suas conveniências pessoais e não de acordo com os interesses da sociedade e, mais do que isso, os interesses da instrução processual. Então nós também queremos a ampla divulgação, a sociedade de Brasília e do Brasil tem o direito de saber toda a verdade que envolveu esse nebuloso esquema de corrupção que ao visto, remonta ainda ao governo do Dr. Joaquim Roriz. Ok, obrigado, gente. Cheguem somente agora. Não é possível que se permaneça esta situação onde a cada semana, ou a cada mês, ou a cada ano se divulgue uma fita nova. A expectativa de que existem mais de 200 fitas de vídeo, e esta é a 31ª que vem sendo divulgada. Então nós temos um acordo também,
né, de que é necessário se avançar no sentido de garantir à sociedade brasileira o conjunto das informações sobre esse processo. Conversava com o Dr. Caputo, presidente da OAB, de que nós temos que cogitar, inclusive, que seja cassada esta condição do Durval, né, de delação premiada, já que parece que vão sendo divulgadas as fitas de forma aleatória e de forma lenta. Né? O princípio da delação premiada pressupõe que todas as informações a respeito do processo venham à tona, sejam colocadas de forma clara e objetiva para a sociedade brasileira. Então, a Câmara dos Deputados, embora não seja dela a responsabilidade maior sobre a investigação em Brasília, nós temos a Câmara Legislativa, que pode se debruçar também sobre este tema, né, junto com o Dr. Caputo, entende que é preciso que seja aberta para a sociedade brasileira o conjunto das investigações que têm sido feitas em relação a esse tema. Mas, Pereira, por enquanto ainda não vai tomar nenhuma providência. Ela pode ser cassada mesmo tendo ocorrido antes da eleição dela para deputada federal? Não, isso eu já havia dito ontem, né, gente? Isso é um debate que o Conselho de Ética irá fazer, assim que nós recebemos as informações do Ministério Público, dependendo do tamanho das informações que nós recebermos, será enviado para a Corregedoria ou para o Conselho de Ética de forma direta. E o Conselho de Ética é que irá discutir e debater este tema. Eu já havia colocado ontem também de que, na minha interpretação, esta é uma situação um pouco diferenciada em relação a outras situações que nós já tivemos de análise de casos pretéritos à eleição, ao mandato parlamentar. Nós vamos trabalhar com esta lógica e indicar ao Conselho de Ética que discuta, que debata este tema também a partir dessa ótica. Presidente, já entrou em contato com o senhor para dar algum tipo de explicação? Não, ainda não. Vamos ouvir o Dr. Caputo também, gente? Para a OAB, tem elementos para cassação da deputada? Olha, nós temos que respeitar o sagrado direito de defesa dela, temos que ouvi-la, né, ver que explicações ela dá para aquele episódio, mas pelo que nós já conhecemos dos episódios idênticos anteriores, ou ela vai dizer que é uma contribuição não declarada de campanha, e isso para nós também é um ilícito, e o vídeo é tão constrangedor que deve merecer a pena máxima de cassação. Agora, o mais importante, e nisso há uma convergência com a direção da Câmara dos Deputados, é que deve ser revista essa delação premiada, porque não é possível Brasília viver esses sobressaltos e tomar conhecimento desses vídeos de acordo com a conveniência do delator. Então isso é uma questão para nós extremamente grave e que a população de Brasília não merece ficar vivendo esse trauma a cada período, como disse o presidente Marco Maia. A OAB pode de fato pedir, então, para que mude essa condição do de delação premiada? A OAB pode fazer uma coisa prática? Olha, nós vamos conversar com o Ministério Público, já foi pedido uma agenda com o Procurador-Geral, exatamente para tratar esse assunto, porque para nós não é razoável que um delator que tem a obrigação de entregar todas as suas provas e dizer toda a verdade, use elas de acordo com as suas conveniências pessoais e não de acordo com os interesses da sociedade e, mais do que isso, os interesses da instrução processual. Então nós também queremos a ampla divulgação, a sociedade de Brasília e do Brasil tem o direito de saber toda a verdade que envolveu esse nebuloso esquema de corrupção que ao visto remonta ainda ao governo do Dr. Joaquim Roriz. Ok, obrigado, gente.